Segundo Crônicas, capítulo 12. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Versículo 12. Com o reino confirmado e fortalecido, Roboão assumiu um governo de postura presunçosa, deixando a lei do Senhor e com ele todo Israel. Seus primeiros anos de liderança e sucessos de aquisição, através de suas cidades fortaleza, encheram o seu coração de orgulho e o fizeram esquecer de que sua função havia sido dada por Deus. Não bastasse a sua rebelião, seu poder de influência gerou uma apostasia nacional. A nação que foi retirada pelo poder de Deus da servidão do Egito, pelo Egito, seria disciplinada, porque tinham transgredido contra o Senhor. Aquela geração não havia provado os anos de escravidão, nem tampouco as dificuldades do deserto. Desdenharam das advertências do Senhor por intermédio de seus profetas. Ignoraram o seu justo governo. Seus líderes assumiram as rédeas de uma nação sem freios. E mediante tamanho descaso para com aquele que tanto os amava, só puderam confessar: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, colocou sobre a sua ira o glorioso peso de sua misericórdia. No entanto, não os deixou em situação tranquila. Permitiu que o Egito os dominasse, para que conheçam, disse Deus, a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Passando pela semelhante experiência de seus antepassados, o fogo da aflição provaria os que de fato eram servos do Senhor. Nesse ínterim, o rei do Egito tomou tudo o que havia de mais valioso em Jerusalém, mas mesmo diante de um cenário nada promissor, houve uma significativa mudança na vida de Roboão, e em Judá ainda havia boas coisas. Em toda a Bíblia há um forte apelo pessoal. A salvação é individual e você e eu precisamos desenvolver um relacionamento íntimo e singular com Deus. Ele tem formas diferentes e criativas de alcançar corações e cada vida é de particular importância para o céu. Há, porém, outra peculiaridade que encontramos em ambos os testamentos: a responsabilidade da liderança. Noé, Moisés, Jacó, Davi, dentre outros, foram exemplos de líderes escolhidos por Deus para ir adiante de seu povo, e a queda deles significava grande prejuízo para o todo. Assumir um cargo de liderança, e principalmente de liderança espiritual, requer no mínimo 3 requisitos: ser completamente submisso a Deus, saber ouvir e saber calar. Mais do que confirmar e fortalecer a liderança, é preciso manter sempre em mente a origem da eleição. Boa oratória e carisma não são provas de uma liderança de sucesso. Noé foi escolhido porque andava com Deus, liderando a sua casa para dentro da arca. Moisés foi chamado quando não tinha capacidade alguma para guiar o povo. Jacó foi nomeado príncipe de Deus após uma noite de luta e humilhação. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus após se humilhar e confessar os seus pecados. Em tempos de crise iminente, o Senhor olha para a terra e segura os 4 ventos, porque ainda consegue ver boas coisas. Não necessitamos de críticos de plantão, que acima de expor os pecados dos líderes,
promovem vexame ao nome de Deus. Necessitamos de líderes espirituais cujo caráter reflita o flavo ouro da presença do Espírito Santo, cuja influência conduz a Igreja de Deus a ser o que foi chamada para ser. A Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A fim de que sejamos considerados por Deus como as boas coisas do tempo do fim. Sigamos, pois, o conselho de nosso Supremo Líder. Vigiai e orai. Mateus capítulo 26, versículo 41. Um bom dia da preparação, Igreja de Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.